Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá. Estamos começando a última hora de talk do ano, olha aí.
Lembrando que terça-feira que vem não teremos Hora de Talks, por motivos de precisamos descansar, certo? Mas preparamos aí uma Hora de Talk muito especial com a Maria Eduarda, né, que Oi. vai aí contar pra gente um pouquinho sobre sua trajetória, como ela migrou de carreira, olha aí, e hoje tá aí no mundo da tecnologia, É isso mesmo. né, não? Então, fique aí com essa Hora de Talk maravilhosa. Quem não segue aí a gente ainda na Twitch, siga a gente aí clicando seguir. E vamos lá, Maria Eduarda, conta pra gente aí como foi que você veio parar aqui na F-Câmara e na Orange Juice. Valeu, Guilherme, obrigada. Então, vamos lá, né, pessoal? Eu fiz um slidezinho para vocês, né? O Guilherme já falou, meu nome é Maria Eduarda. Eu estou aqui para falar um pouquinho de migração de carreira, de autoconhecimento, autorresponsabilidade, gestão de recurso. As coisas que eu vou falar aqui são quase todas elas baseadas na minha vivência, né? São coisas que têm uma base científica, mas que têm um olhar muito meu, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês de quem sou eu, né? E da importância do autoconhecimento, autorresponsabilidade, por que que eu escolhi a tecnologia, quais as profissões, assim, vou dar só uma pincelada bem por cima, e por que que eu escolhi o X. E vou falar um pouquinho para vocês de gestão de recursos, de tempo e de dinheiro. Quero começar com essa frase, que eu não sei exatamente em que momento que ela surgiu na minha vida, né? Não, já joguei no Google, mas eu não encontrei o autor. A perfeição é uma mentira que aprisiona os nossos sonhos. Durante muito tempo eu tive muito medo de fazer muitas coisas, né? Eu sou neurodivergente e tudo que envolvia muito estudar muito, né, e estar ligado com a gramática e com essa dedicação, né, sobre estudar para mim era muito difícil, porque eu achava que eu não ia conseguir, porque eu era disléxica e para mim era complicado. E quando eu entendi que era porque eu ficava procurando o perfeito, foi muito, muito libertador, né? Isso aqui virou um mantra para mim, falo todo dia de manhã para mim, a perfeição é uma mentira, a perfeição é uma mentira. Ela não existe, o feito é muito melhor do que o perfeito, é muito mais importante, né? A constância de fazer as coisas. Então, como eu falei, eu sou neurodivergente, mas eu só fui diagnosticada adulta, né? Então, eu tive uma infância com muita poda, mas tive muita sorte, que minha mãe é educadora, então, assim, sempre com muita criatividade, né? Fui mãe aos 19, e isso me jogou num lugar que, na verdade, eu escolhi, né, esse lugar. Eu estava fazendo faculdade e acabei indo ser garçonete, né? Fui para o subemprego, auxiliar de cozinha, fui cozinheira, fui chefe de cozinha durante 10 anos, até que veio a pandemia. Eu sempre fui empreendedora, né? Sabe aquela criança, sempre gostei da cozinha, então eu fazia cocada para vender na escola. Adorava fazer cocada. Esse empreendedorismo meu me fez, em 6 anos, abrir 4 empresas de alimentação e falir todas elas. E todas as vezes eu contei uma história muito bonita para mim, onde eu colocava a culpa em outra pessoa ou em qualquer outra coisa. E nenhuma das vezes eu assumi a responsabilidade pelo que tinha acontecido comigo. Até que em 2018 eu entrei numa depressão, fui lá no fundinho do poço e foi lá que eu descobri que o quão importante é ser protagonista da própria vida, né? Ser protagonista da própria vida está muito ligado com autoconhecimento, né? Por isso que eu contei essa minha história. É preciso olhar para o nosso passado e a gente entender quem a gente é, né? E por que a gente está aqui e quais foram as escolhas que trouxeram a gente aqui. E o autoconhecimento é um processo contínuo que precisa de muita paciência, né? De muita persistência.
quando a gente entende, né? Quando eu entendi que as 4 falências eram responsabilidades minhas, nossa, eu tive que ter muita paciência comigo mesmo, eu tive que ter muito amor, né, comigo, para poder olhar para tudo que eu tinha feito e dizer, realmente, mas eu posso fazer diferente, né? A partir de agora eu posso fazer diferente. A jornada de autoconhecimento, eu podia chegar aqui e dar para vocês um monte de ferramentas, mas eu não vou fazer isso, porque eu acredito que ela é uma coisa que precisa ser acompanhada por um profissional, né? Todos nós precisamos fazer terapia, seja ela terapias holísticas, seja uma meditação, né? Seja um acompanhamento com um psicólogo, mas é preciso que isso seja olhado, né? Que se tenha um olhar para isso, um olhar muito sério, né? Que se olhe para este lugar de uma forma séria. O autoconhecimento ele me trouxe vários benefícios, né? E ele vai culminando no outro, né? Ele se encaixa no outro. Pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, viu? Eu falo e vou falando, que eu falo muito. Eu comecei a compreender melhor os meus sentimentos. Comecei quando a gente começa a compreender os nossos sentimentos, a gente entende por que a gente faz as coisas. E aí a gente começa a se aceitar. A gente começa a entender o porquê que a gente faz aquilo daquele jeito, né? Por que a gente erra naquele lugar? E aí a gente começa a se aceitar. E aí a gente começa a valorizar mais as nossas competências. Elas começam a ter muito mais valor, né? Quando a gente entende o porquê, né? Quando a gente olha para a nossa caminhada e a gente sabe por que a gente está aqui, essas habilidades e essas competências elas ficam gigantes, né? Você consegue impor limites para você mesmo e para os outros, né? Consegue olhar, porque essa migração de carreira ela é muito importante ter uma gestão de tempo, que eu vou falar um pouco mais lá para frente, mas você consegue olhar e ver que você estudou a semana toda e que hoje você pode ver só 20 minutos. Não pode ficar sem estudar nenhum dia. 20 minutos de ver, vou só ver um videozinho aqui e tá tudo bem, né? E também impor limites de não, eu não fiz ontem e eu preciso fazer hoje, e eu vou lá fazer hoje, né? E colocar, impor limite para os outros. Melhorou muito meus relacionamentos, assim, ai, quando a gente entende que o relacionamento boa parte é responsabilidade nossa, olha, as coisas melhoram muito, né? Me trouxe muita autoconfiança. Ainda sou muito segura, ainda tenho muita ansiedade, muita, muita, muita. Mas essa caminhada de autoconhecimento ajuda bastante. Tudo aquilo, né, culmina em uma melhor tomada de decisão. Quando você consegue ter todas essas coisas. Ai, meu Deus. Desculpa. Quando você consegue ter todas essas coisas, tomar as decisões são muito mais fáceis, né? Você consegue ter um panorama das coisas. Fortalece demais a autoestima. Me tornou uma pessoa muito mais proativa. E não deixa mais o passado me paralisar, né? Isso é muito importante, porque há alguns tempo atrás eu não conseguiria estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, porque vários gatilhos de engasgar quando eu estava lendo, várias coisas, me paralisava, né? Eu ia passar mal, ia dar bode, eu não ia conseguir, mas estamos aqui. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, ela é maravilhosa, né? Em linhas gerais, a autorresponsabilidade é a capacidade de assumir a responsabilidade por aquilo que nos acontece. Quem cultiva essa habilidade compreende que tudo de bom e de ruim é sua responsabilidade.
Tudo é muita coisa, né? Mas a gente consegue ver, né, ter esse discernimento da parte que nos cabe, né? Quando a gente olha para o mundo com autorresponsabilidade, né? A gente entende que as coisas que acontecem, né, elas acontecem por vários fatores, né? E a gente consegue olhar com esse filtro de qual é a parte que me cabe, o que é que eu posso fazer sobre isso, né, para se seguir em frente e tornar protagonista da própria história, né? Ser protagonista da própria história é isso, né? A gente está o tempo todo neste lugar de qual é a parte que me cabe, porque às vezes é bem pouca parte que nos cabe, mas às vezes ela é gigantesca e a gente não está olhando para isso, né? Que foi o caso das minhas falências, né? Era falta de organização, né, financeira, era falta de responsabilidade comigo mesmo, de um compromisso comigo mesmo, né? Falta de várias coisas que só cabia a mim, só cabia a mim fazer. Por que, que eu escolhi a tecnologia? Quando a pandemia chegou, eu fui demitida e meu esposo também, e a gente foi jogado dentro de casa. O Lucas, ele programou quando criança, que tinha curiosidade de descobrir como que os joguinhos eram feitos. E aí ele voltou a programar e eu falei, eu vou estudar junto contigo. Não deu certo programar, mas eu sentia que a tecnologia, que era essa área que eu queria, né? Por quê? Por causa disso aqui, gente. Porque um monte de vaga, né? Trabalho remoto, várias funções, né? Tem função para todo mundo. Tem para quem gosta de matemática, tem para quem gosta de gente, tem para quem não gosta de gente, né? Tem para quem gosta de organizar coisas, tem para todo mundo. E quando eu vi, né, esse monte de muitas vagas em salários muito bons, eu falei, é esse lugar que eu quero ir, né? Mas como que eu ia fazer isso? Sem uma faculdade, né? Existem várias profissões nessa área. Tem um desenvolvedor, que é a pessoa que programa, que faz o código. Tem um X e o Y, que é o que eu faço, né? Que a gente está olhando para a experiência do usuário, né? Seriam duas coisas diferentes, mas dentro do mercado, isso não é uma realidade, né? A realidade é que uma pessoa ela faz essas duas funções normalmente, né? O UI ele é quem desenha a tela, né? Ele pega as coisas as funções que o X criou, né, junto com a equipe, e aí ele vai fazer esse desenho. O Scrum Master, ele organiza as coisas, ele é quem ele tira os impedimentos, né? Ele está ali para ajudar a equipe a fazer com que as coisas fluam, né? Tem os DevOps, que são desenvolvedores especializados em operações. E tem a galera da qualidade, que é quem testa, né? Então, assim, tem um bocadinho de coisa, né? Eu escolhi o X porque eu sou apaixonada por pessoas. Tudo que eu fiz na minha vida estava envolvido com cuidar, né? E ter empatia. Quando eu ouvi a frase de que é mais fácil criar coisas que as pessoas gostam do que fazer as pessoas gostarem das coisas, eu me apaixonei, né? Eu digo, é isso que eu quero entender o que as pessoas gostam, porque eu acho o ser humano incrível, 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 assim, me encanta o jeito que a gente resolve os problemas da gente, né? De como a gente é criativo e de como a gente é capaz de fomentar muita coisa. Eu recomendo a vocês que procurem, né, um pouquinho das coisas, que dá uma pesquisada, dá uma olhada lá em todas as redes do Orange, tem muita coisa, né? Muita coisa mesmo sobre QA, sobre o X, sobre desenvolvimento.
Eu vou passar um pouquinho de ferramentas de gerenciamento de tempo, porque aí também era pandemia, meus filhos estavam em casa, eu não tinha uma faculdade e eu precisava estudar. Já tinha entrado em duas faculdades, não terminei nenhuma delas, e eu precisava ter foco, né? E ter foco sem uma pessoa me cobrando. Eu mesma me cobrando, fazendo acordos comigo mesma. A primeira coisa é uma listinha, né? Uma listinha com as suas metas, o que é que você quer, né? Ah, daqui a 6 meses eu quero ter feito 2 cursos, eu quero ter lido um livro, eu quero ter organizado um portfólio, eu quero ter, sei lá, né? A médio prazo, daqui a um ano e pouco, né? Eu quero ter feito isso. E a longo prazo, daqui a 3, 4 anos. Tá? Há pessoas que elas botam esses prazos maiores, né? E aí, como eu falei, eu estou falando da minha experiência, eu sou muito ansiosa, muito, muito ansiosa. E então, assim, para mim, os prazos, eles mais curtos, eles funcionam melhor, porque eu consigo ver pequenos resultados. Para mim, eu fico mais feliz vendo pequenos resultados do que vendo grandes resultados. É preciso você olhar para essas metas, né, e entender se essas metas só dependem de você. Porque às vezes, né, a meta é casar. Aí, mas a outra pessoa não quer casar. Um exemplo assim, bem. Então, assim, é importante você. Tipo, eu precisava estudar, né? Mas eu tenho uma filha. Ah, quem vai ficar com minha filha? Eu preciso de uma outra pessoa. Ou não, eu consigo estudar no horário, saca? Essas metas, elas precisam ser smart. Elas precisam ser específicas, elas precisam ser claras, né? Elas precisam ser mensuráveis, né? Eu preciso olhar que eu vou ler um livro, eu vou fazer ver 30 aulas. Ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível. Eu não posso colocar que eu vou ler 68 livros em 2 meses. Eu não vou ler 68 livros em 2 meses, né? Ela precisa ser relevante, ela precisa ser importante para você. Né? E ela precisa ter um tempo específico. Eu vou fazer isso até tal dia. Essa aqui é a matriz. Eu nunca sei dizer esse nome, minha gente. Vocês vão me perdoar. Mas você não precisa saber dizer o nome para usá-la. Né? Você pega uma cartolina, essa aqui é a minha, está pregada na minha parede. Né? Você divide em 4 quadrantes: urgente, não urgente, importante e não importante. Nesse primeiro quadrante, né, que é urgente e importante, você vai pegar suas metazinhas, vai escrever tudo em post-it e vai começar a categorizar. Essas importantes e urgentes são coisas que você tem que fazer. Você tem que fazer logo, agora. Né? As importantes e não urgentes, você precisa planejar. Quando que vai fazer? Que horas que vai fazer? Né? Como é que vai fazer? As urgentes e não importantes, você vai demandar. Vai ver se dá para o coleguinha fazer. Às vezes não dá, às vezes não tem quem demandar, às vezes não dá na vida real, não dá. E o que não é nem urgente nem importante, você vai amassar e joga fora. Ou talvez seja um sonho. Não que sonhos não sejam importantes, são muito importantes. Mas às vezes dá para guardar, às vezes, dependendo do que for, às vezes joga fora, porque está só te atrapalhando, só causando ansiedade. Né? Tipo, isso aqui é o Kanban, né? O Kanban a gente organiza atividades. Esse aqui, ele não tem no Kanban original ferramentas, né? Porque são coisas. Isso aqui é meu, né? O que eu uso na minha vida. E aí aqui tem coisas para fazer, as coisas que eu estou fazendo e as coisas que precisam ser feitas. Tá? Eu uso um método Pomodoro
para me concentrar. Por quê? Porque sou TDAH. E para mim me concentrar é muito complicadinho. Mas isso aqui salvou minha vida. Desde que eu descobri isso aqui, minha vida mudou. Ele fala que você fica 25 minutos focado fazendo uma atividade. Você faz uma lista da sua atividade, das atividades que você tem para o dia. E aí você começa pela primeira, e aí você passa 25 minutos focado. Deu 25 minutos, tem que botar um cronômetrozinho, é importante o cronômetro. Deu 25 minutos, você para o cronômetro, para o que estiver fazendo, mesmo que você estiver no meio do que estiver fazendo, levanta e vai fazer outra coisa. Aí, né, eu não consigo focar 25 minutos. Né? Eu foco 18 minutos. Como é que eu sei disso? Porque eu testei, né? Eu fui testando, porque eu comecei a ver que 25 minutos, um pouco antes de terminar, eu já estava muito agoniada, né? Eu acabava não conseguindo mais me concentrar. Então, assim, é importante saber que o tempo de foco de cada um é diferente, né? Então, assim, adapte a você, adaptem, né? Peguem as ferramentas, as coisas não são escritas em pedra. É importante a gente adaptar as coisas para a gente, né? Cada ser humano é único. Depois que você faz 4 ciclos desse, de 25 ou de 18, você levanta e faz uma pausa maior. E como o meu tempo de foco é menor, o meu tempo de descanso ele costuma ser um pouquinho menor também. Eu falei dessas ferramentas de gestão de tempo, mas vocês encontram muito mais outras coisas na internet, né, de fácil acesso. Gestão de dinheiro. A gente estava desempregada, né? Os dois. E daí essa gestão de dinheiro, ela foi muito importante, mas também pegou a gente bem desprevenido, né? Ninguém esperava uma pandemia, então eu não tinha, tipo, uma reserva de emergência, não. Mas assim, começa levantando seus gastos, descobre quanto que você gasta e o quanto você precisa. Né? O que você gasta não é o que você precisa, normalmente. Eu descobri que eu gastava, que metade do que eu gastava eu não precisava. Se você tem tempo, né, construa uma reserva de emergência. Por que que eu botei tempo aqui, né? Porque é uma questão, a gente não tem problema com dinheiro, a gente tem problema com o tempo. A gente se endivida porque quer coisas agora que a gente só pode ter 6 meses, se a gente juntar dinheiro, e aí a gente acaba se endividando. Né? Então, assim, constrói uma reserva de emergência, aí vai juntando um dinheirinho ali para poder fazer enquanto está estudando ali, porque é, chega um momento, né? Isso aí vai muito de cada pessoa, vai muito de cada pessoa. É porque quando a gente começou a fazer essa transição, eu e o Lucas ficou só estudando e eu fiquei estudando, trabalhando. E para mim foi muito difícil focar, e eu só consegui focar mesmo, né? E isso foi o meu processo. Quando eu não estava trabalhando mais, eu estava estudando 6 horas por dia, e aí foi quando apareceu o hackathon da F Câmara, que foi maravilhoso, engrandecedor, assim, aprendi muito, muita coisa, e deu certo, virei uma sangue laranja, que amo demais. Então, assim, aí se você puder fazer um acordo no seu trabalho, é razoável, né? A única possibilidade de não dar certo é se você desistir. É importante que você trace um plano, né? Que esse plano vá com as metas, o que é que eu vou fazer agora, o que é que eu posso fazer depois, né? Onde estão os canais? Eu tinha lá uma lista de ferramentas, mas faz uma lista de canais, né? Quais são os canais, quais são os conteúdos que eu quero ver, né? Ver as redes do Orange, vou bater de novo. Né? Esse plano ele precisa ser adaptável, gente, porque a gente planeja, mas a vida, né, ela acontece o tempo todo. Né? Então, é preciso ter isso em mente, né? Que a gente tem que ter um plano B. Na manga, tem que ter uma rede de apoio. Eu tinha uma rede de apoio maravilhosa,
que foi muito, muito bom para mim. Né? E você não precisa fazer isto sozinho. Eu queria mostrar uns canais. Tem muitas comunidades que, que apoiam pessoas, né? Tem o canal do Orange, que eu já falei aqui, a rede social, o Instagram do pessoal, que tem muito conteúdo. Tem conteúdo para todo mundo, tem conteúdo para o X, tem conteúdo para Dev, Joel maravilhoso, incrível, ser humano fantástico. Esse aqui que eu amo também, que é o X para Meninas Pretas, que arrasam demais as gurias. E tem esse aqui que é o X Unicórnio. Ele vende um curso, mas ele tem um conteúdo muito bom, conteúdo gratuito que ele posta todo dia conteúdo no Instagram dele, e o conteúdo é muito bom. Então é isso, galera, que eu tinha para colocar. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar. Ó, maravilhoso, hein? Fui até pegar meu lencinho aqui pra enxugar as lágrimas, Duda, Ah, que é isso. que Que história é isso. maravilhosa. A gente teve uma pergunta aqui no chat perguntando se você acha que as coisas que aconteceram no teu passado hoje em dia são benéficas no seu dia a dia, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então, sim, eu trago a cozinha, né, muito na veia, assim, sabe? As coisas que eu aprendi, né, sobre trabalho em equipe. Uma cozinha, ela não anda sozinha, né? Ninguém entrega 600 pratos sozinho, né? Então, assim, precisa funcionar e precisa funcionar como uma orquestra. Ao contrário da a tecnologia, ela é um pouco mais solta, né? Ela é um pouco mais harmônica, eu acho, né? É menos hierárquica, na verdade. Mas sim, né? E é muito importante essas coisas que aconteceram, né? Elas constroem a gente. E é importante fazer as pazes com as coisas que aconteceram para que a gente consiga ser protagonista da nossa própria história, para que essas coisas não parem a gente. Eu acho que eu respondi. Ah, acho que tá bem respondido, hein? Gostei, gostei. Mais alguém, galera? Alguma pergunta? Achei legal o seu discurso, cara, e essa é a nossa proposta aqui, sabe? A gente tá aqui no Orange Juice, a gente criou o Orange Juice justamente para isso, para ajudar pessoas que nem você, assim, né? E o programa de formação também, ele tá aí para isso, né? Para Sim, dar essa primeira ajuda aí, esse primeiro incentivo para todo mundo que quer começar na área de tecnologia, para quem quer migrar para a área de tecnologia e sim, não tá meio perdido, não consegue um incentivo, então a gente tá aqui tentando dar esse incentivo para vocês, sim. certo? Ano que vem eu quero voltar para trazer um conteúdo mais técnico, né? Espero Opa, trazer um conteúdo mais técnico de UX. Mas é isso. Fico muito vou cobrar, feliz. hein? Ah, com certeza, pode cobrar sim. Eu fico muito feliz de ser uma sangue laranja, assim, de verdade, sabe? É muito relevante o programa de formação para a sociedade mesmo, sabe? É Sim, muito sim. legal. É muito, muito importante. A gente tem essa noção e aí a gente quer cada vez mais tentar ampliar ele e tentar trazer o máximo de gente possível, assim, com a gente. Yes! Queremos mais Dudas aí. Yes! Em breve, teremos mais um programa, então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais que vocês vão saber quando vão abrir as inscrições. Estão pedindo teu LinkedIn aqui, Duda. Ai, como que eu posto? Não Se você sei. quiser, me manda no WhatsApp que eu colo aqui no chat já. Pronto, Gui, mandei. Deixa eu pegar aqui.
Opa, ó, a Mari já foi mais rápida que eu e colou no chat. Então tá aí, galera. Sigam a Duda aí. Maria ligeira demais. Vamos ampliar aí o network. Vamos. E vamos estudar. E vamos. Semana que vem vamos descansar um pouquinho também, né? É Mas. merecido, né? Pois é, depois desse ano aí, muitas talks. Quem perdeu as outras talks da semana passada, semana retrasada não teve, porque foi festa da firma. Mas quem perdeu alguma outra talk passada é só ir lá no nosso YouTube, que tá lá tudo numa playlist bonitinha, pra quem quer começar a estudar, quem quer começar a aprender. Beleza, Vai lá, pessoal? galera. Não perde tempo. Isso aí. Muito obrigado aí pra quem assistiu desde o começo, pra quem ficou até o final. Duda, muito obrigado pelo seu Gratidão. relato. Emocionante. Gratidão. Gratidão vocês pelo espaço. Gratidão à galera que ficou aí até o final, que colou. E é isso. Obrigadão. Nós que Feliz agradecemos. ano novo Então, para todos. feliz ano novo, boas festas para todo mundo, feliz Natal e tchau. Valeu, galera. Tchau, valeu.